Paz, minha amiga, tudo bom? Paz, pastor. Tudo na benção? Estávamos, estávamos aqui ansiosos pela sua presença. Amém. Para mim é uma alegria poder estar contigo aqui, compartilhar uma Amém. palavra da parte de Deus, Amém. poder ser canal para edificar de algum modo o corpo de Cristo. Isso para mim é uma alegria. Eu, eu, eu já estou arrumado, banho tomado, que eu vou pregar numa igreja hoje em Campo Grande, Monte Oreb. Não sei se você É? conhece. É, Lá perto do pastor Renan. lá perto do pastor Renan, pertinho da casa dele. Inclusive, ele é Sim, muito amigo do pastor. E por conta disso, eu não vou conseguir ficar muito tempo na live. claro, Eu vou claro. ter Se a que. gente Eu conseguir não vou... fazer em 1 hora, tá benção. Mas aí o Senhor vai ter que me prometer que volta, igual o Renan. Não, não, prometo, prometo. Tá fechado. E por causa Amém. disso, eu achava que o culto lá ia começar às 8 horas. E em começando 8 horas, eu sairia de casa às 7 horas, seria tranquilo para mim. Eu moro aqui na Belardo Bueno, não sei se você conhece. Sim, sim. E aí daqui para lá eu pego aqui a Transolímpica do lado de casa, eu chego lá em coisa de 50 minutos, daria perfeitamente eu chegar antes de 8 horas lá. Mas o culto começa antes do que eu pensei, então eu tenho que sair antes. E eu ainda vou ter que buscar o pastor Paulão em casa, que ele me Meu pediu. Jesus. Então, mas Não, fique à vontade. eu tenho, Não vamos nos prolongar é, aqui. Fique à eu, vontade. eu estava refletindo numa passagem que está no Evangelho por João, no capítulo 5. Esse aqui é muito interessante, Bruna. Você tem o nome da minha filha, Bruna. No capítulo Lindo 5, o nome dela. é, no capítulo 5 do Evangelho por João, a partir do versículo de número 6, você que está chegando aí, é uma reflexão rápida sobre João, sobre o Evangelho por João, capítulo 5, verso 6, o encontro de Jesus com um homem que estava no tanque de Betesda. Olha só o Amém. que diz o Glória a texto. Deus. O texto diz assim: e Jesus, o verso 5 fica melhor. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Isso aqui era no tanque de Betesda. Eu vou ler um pouquinho antes para ficar mais o pessoal entender melhor. O capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Isso aqui é muito precioso. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Eu queria fazer com vocês algumas reflexões breves aqui sobre essa oportunidade, sobre essa passagem onde Jesus encontrou com esse homem. E eu quero falar algumas coisas aqui. A primeira é que Jesus chega na festa em Jerusalém e ele vai para um lugar onde eram depositados, ou onde ficavam as pessoas enfermas que não podiam ter um acesso pleno à adoração, que não podiam ter um acesso pleno ao sacrifício que era feito, pessoas que tinham várias enfermidades. O texto diz no verso 3 que eram mancos, ressecados, pessoas enfermas, de diversos problemas, cegos, pessoas de vários problemas diferentes. E aí o texto diz que Jesus vai nesse lugar. E aí, quando ele chega nesse lugar, o texto abre um parêntese para dizer que havia uma história, havia uma crença de que de certo em certo tempo descia um homem no tanque. Não quero, meu amor, obrigado, minhas filhas falando aqui.
Havia uma crença de que de certo em certo tempo descia um anjo no tanque de Betesda, agitava a água e a primeira pessoa que entrava ali era curado de qualquer... Pode anotar que tem rolo aqui. Era Amém. curado de qualquer enfermidade que tivesse. E aí, Bruna, havia uma expectativa em cima disso. As pessoas se reuniam em volta do tanque, esperavam o movimento da água. O primeiro que entrava ali acreditava que sairia restaurado. Aí Jesus chega nesse tanque e o texto diz que havia um homem que já estava há 38 anos, é mais do que eu tenho de vida. O homem já estava há 38 anos, ou seja, antes de Jesus nascer, porque Jesus aqui tinha por volta de 30 anos, 31 anos, antes de Jesus nascer, esse cara já estava enfermo naquele tanque. Aí o texto diz que Jesus se aproxima do homem e faz uma pergunta que qualquer um de nós gostaríamos de ouvir de Jesus. A pergunta é essa: queres ficar são? Ou seja, quer ser curado? Quer ser restaurado? E a resposta para uma pergunta dessa, Bruna, seria óbvia, simples. E qual é a resposta? Quero, eu creio, eu estou aqui 38 anos, eu preciso receber esse milagre. Mas aí o texto diz que a resposta do homem é diferente disso. Ele não diz eu quero ser curado. Ele não diz eu quero receber o milagre. Ele não diz Jesus me cura. Ele não diz se o senhor pode fazer, faz. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, no versículo de número 7, Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada, me lance no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E essa resposta que ele dá, não era a resposta que Jesus queria ouvir, preste atenção nisso, você que está do outro lado, é uma resposta que é sintomática. Aquilo que a gente fala revela quem nós somos. Aquilo que a gente fala com frequência revela atitudes que há em nós. Aquilo que nós falamos com frequência revela comportamentos nossos. E essa fala desse paralítico revela comportamentos nele. E que comportamentos são esses? Primeiro, ele diz assim, não tem um homem algum que quando a água é agitada me lance no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A gente percebe aqui que quando o assunto é o tanque de Betesda, onde aconteceu o milagre, ele fala do tanque, ele fala de homens que poderiam ajudar, ele fala de um anjo que descia, mas o que me chamou a atenção, Bruno, é que em nenhum momento ele fala do Deus do tanque, do Deus da água, do Deus dos homens. Ele diz, não tem homem algum que quando a água é agitada me jogue no tanque. Então ele fala do tanque. E ele fala da água, a água é agitada. Ele fala do anjo, porque o anjo desce e agita. Mas em nenhum momento ele fala de Deus. E aqui eu preciso que você preste atenção numa coisa, você que está do outro lado. A gente não pode inverter as coisas. Paliativo é paliativo e remédio é remédio. Aleluia. O homem botava o foco dele no tanque, o foco dele era a água, o foco dele era o anjo, o foco dele eram outros homens. Por isso que ele ficou 38 anos na pindaíba e na luta. Se é que você que está do outro lado me entende. Claro. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém com essa palavra simples, com essa palavra simples e rápida, que às vezes você bota a tua expectativa no lugar errado. Por isso que o milagre não vem. Aleluia. Por isso que a solução não vem. Aleluia. Então a gente precisa tirar o nosso foco do tanque, da água, do anjo, dos homens e colocar o nosso foco em Deus. Porque quem vai fazer milagre na vida desse homem não é o tanque, não é a água, não é o anjo, não são os homens, é Jesus que está na frente dele. Sabe, a minha esposa, quando a gente teve o primeiro filho, ela teve um problema que ela produzia muito leite materno. Presta atenção, você que está do outro lado. Ela produzia muito leite materno. E aí a neném não aguentava mamar tudo. E aí, por causa disso, Bruna, o leite começou a... Eu não sei se é esse o termo que usa, começou a empedrar. Isso essa mesmo. Palavra que fala? Isso, empedrar. Começou a empedrar. Aí a minha esposa começou a ficar com febre por causa disso, começou a ter problemas por causa disso, aí a gente foi no médico. Quando a gente chegou no médico, o médico verificou o problema e falou para a gente, eu vou dar uma receita para vocês, a receita sendo cumprida vai resolver rápido. E eu falei, perfeito. Aí o médico me deu a receita e eu confesso que eu virei a receita de cabeça para baixo, eu não entendi a letra do cara de jeito nenhum. O cara é bom de medicar, mas não é tão bom de escrever. Eu não entendi nada. Aí eu entendi mais ou menos remédio e um negócio escrito com prensa de água quente. Aí eu não entendi, eu virei para o médico e falei, doutor, o senhor me perdoa, mas eu não estou entendendo o que o senhor escreveu aqui. Aí ele olhou para mim, ficou meio desconcertado e falou assim, não, eu mediquei duas coisas. Primeiro é o remédio e segundo é o paliativo.
Aí eu falei assim, perfeito. Era tarde da noite, eu falei, será que eu acho esse remédio em qualquer lugar? Ele falou, não, vai ser difícil de achar, mas você vai achar. Eu disse, perfeito. Aí ele disse o nome do remédio, que eu não lembro agora, e o paliativo era a gente esfriar uma água fria, esfriar um pano com água e colocar no peito, porque a água fria, se não me falha a memória, era fria, não era quente. A água fria fazia as pedras dissolverem. A água fria fazia as pedras dissolverem. Aí a receita do médico foi essa. Você que está do outro lado, presta atenção. O remédio, que eu não lembro o nome, e a água fria como paliativo. Aí eu falei para ele, doutor, tá tarde. Se eu não achar, eu vou tentar procurar amanhã. Se eu não achar, eu explico, tá tarde. Só o paliativo resolve? Ele falou para mim, Bruno, o paliativo ajuda, mas o paliativo não resolve. E ali eu tive uma sacada, porque a gente começa a entender que o paliativo ajuda, mas o paliativo não resolve. O tanque é paliativo, a água é paliativa, o anjo é paliativo, os homens são paliativos. Quem resolve de fato é Deus, quem resolve é Jesus. Então, muitas vezes, Bruna, a gente coloca a nossa expectativa no paliativo. E Jesus está dizendo, coloca a tua expectativa no remédio, porque eu sou a cura para a tua vida. Aleluia. Então, o primeiro sintoma de comportamento desse homem que a gente percebe é esse. É que ele coloca a expectativa nos lugares errados. O segundo sintoma que a gente percebe através da fala dele é que ele era um homem péssimo em relacionamentos. Olha o que o texto diz. Não tem homem algum. Sim. Já parou para pensar nisso? É possível, Bruna, você morar 38 anos numa mesma rua e não conhecer ninguém? Não. É possível você frequentar 38 anos uma mesma igreja e não conhecer ninguém, não ter ninguém? Então, só uma coisa me explica isso. Esse cara era muito ruim de relacionamento. Sim. Por isso que ele diz, eu estou 38 anos aqui e não tenho homem algum. E aqui a gente começa a entrar... Talvez numa próxima live eu vou abordar isso com mais espaço. A gente começa a perceber uma coisa. Por que ele não tem... O problema de muita gente são os relacionamentos que eles não conseguem desenvolver. E por que esse homem não consegue desenvolver relacionamento nenhum? Porque o espírito dele é de disputa. Ele está ali numa expectativa de chegar primeiro do que todo mundo. Então, quando o nosso sentimento é de disputa... Quando o nosso sentimento é de disputa, quando o nosso sentimento é de competição, quando o nosso sentimento é de eu vou chegar, a gente não consegue desenvolver relacionamento com ninguém. Porque relacionamento sadio é aquele que a gente abre caminho muitas vezes para o outro passar na nossa frente. Relacionamento sadio é aquele que a gente cede para o outro vencer. É aquele que a gente abre mão de algo para alguém ser favorecido em algo. Então, assim, tem muita gente que não está vivendo o que era para viver porque é péssimo em relacionamento. Deus te colocou aí do outro lado para você ouvir essa palavra. Aleluia. Coitado da Bruna. Só eu estou falando hoje, mas você ouvir essa palavra e te dizer que você precisa amadurecer mais e se relacionar mais. Aleluia. Tem um filósofo que ele tem uma frase, eu não lembro o nome dele, ele diz assim, nenhum de nós somos uma ilha, nós somos um continente. Isso é interessante, o homem não é uma ilha. Salomão disse, quem se isola insurge contra a sabedoria. A pior coisa que a gente pode fazer é querer se isolar, é viver sozinho. E tem gente que ela se isola porque ela tem sentimento de competição, ou tem gente também, Bruna, que acha que todo mundo tem inveja dele. Tem gente que acha que todo mundo está perseguindo ele. Tem gente que acha que todo mundo quer o mal dele. E sabe, e dá vontade de dizer para algumas pessoas, cara, ninguém tem inveja de você. Desculpa, mas ninguém tem inveja de você. Não é assim as coisas. Então, tem gente que tem um espírito de perseguição que ele acha que todo mundo está perseguindo ele, todo mundo quer o mal dele. Sabe o que é isso? A psicologia tem um negócio que ela chama de projeção, que é o seguinte, quando eu projeto no outro os meus defeitos. Eu falo muito sobre isso aqui na página. E projeto no outro as minhas falhas. Então, quando eu tenho inveja do outro, eu projeto essa minha inveja no outro e acho que ele vai me invejar. Quando eu já persegui muitas pessoas e agi de forma maldosa com muita gente, eu projeto isso no outro e acho que todo mundo vai agir de forma maldosa comigo. Então, assim, a gente precisa desenvolver e amadurecer relacionamentos. Porque algumas vezes, Bruna, algumas vezes, Deus usa pessoas para nos abençoar. E a gente precisa deixar os caminhos abertos para que Deus faça isso, entende? Então, assim, é sintoma desse homem. Primeiro sintoma, ele tinha expectativa no lugar errado. Segundo sintoma, ele era péssimo em relacionamento. E aí o texto diz que ele dá essa resposta para Jesus, que não é a resposta ideal, não é a resposta boa, não é a melhor resposta,
Mas sabe o que é lindo aqui? É o verso seguinte. Olha só o que Jesus diz no verso seguinte. Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e anda. Isso é especial, porque se sou eu tinha falado, se é assim mesmo, deixava ele e ia embora. Ia fazer milagre na vida de outra pessoa. Mas Jesus não faz isso. Mesmo o cara tendo as falhas dele, os defeitos dele, mesmo demonstrando através da fala sintomas de um comportamento equivocado, Jesus faz um milagre na vida dele. Por quê? O segredo, Bruna, está no nome do lugar. Qual é o nome do lugar? Responde para mim, para você falar alguma coisa, porque só eu... Não, pastor, o senhor pode ficar à vontade aqui. Hoje eu só quero ouvir Amém. Do tanque. Qual é o nome do lugar? Qual é o nome do lugar que Jesus está com esse homem? O texto diz que o nome do lugar é Betesda. E o que é Betesda? O que significa o nome Betesda? Você fez uma live... E tem uma igreja com esse nome em frente à minha casa. O que significa Betesda? Você fez uma live com o Renan é muito bom disso, de etimologia e de significado de nomes. O nome Betesda, no original hebraico, é uma junção de dois nomes. Betel, Bet, que é casa, e Esda, que significa misericórdia. Então, Betel significa casa de misericórdia. Agora, olha isso. Esse homem deu uma resposta errada, esse homem tinha comportamentos equivocados, mas mesmo assim Jesus fez milagre na vida dele. Sabe por quê? Porque ele estava na casa da misericórdia. Aleluia. E eu aprendi que tem coisas que a gente faz porque a gente fez por onde para receber. Mas tem coisas que a gente nem fez por onde. É Jesus operando por misericórdia na nossa vida. É verdade. Nós não somos dignos de tamanho amor, de tamanha misericórdia do Senhor. Não somos. Exato. Então, quantas vezes Deus faz coisas na nossa vida é por pura e exclusiva misericórdia. De repente, tem alguém nessa live do outro lado ouvindo essa palavra, dizendo, poxa, eu sou péssimo em relacionamentos, eu tenho defeitos, eu tenho falhas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Fique em paz. Não continue do jeito que você está. Mas entenda que muitas vezes o milagre vem não é por aquilo que a gente faz. É por misericórdia. Por misericórdia e por estarmos também, pastor, disponíveis, né, para as coisas do reino. Eu acho que isso é muito primordial. Eu bato sempre isso na tecla aqui, que Deus não busca pessoas específicas de dons, de nada disso. O Senhor busca pessoas disponíveis para o reino. Quem está sensível à voz dele. Verdade. Então, hoje em dia é difícil de encontrar pessoas que para fazerem, mas na realidade elas conseguem acusar o próximo. Nossa, tudo você consegue, tudo você está envolvido. Mas na realidade não, você só tem sede de Deus. E aí você se coloca na posição de que o que é para ele eu tô dentro. E uma vez que você faz isso, as misericórdias dele se alcançam cada vez mais na tua vida, de maneira genuína, a essência pura, não carece de esforços, sabe, pastor? Ele experimenta a misericórdia, e eu vou encerrar, que eu vou ter que partir. Amém. Depois a gente vai fazer outra. Eu vou encerrar dizendo uma coisa. Jesus fala para ele, levanta, vírgula, toma a tua cama e anda. E aqui eu poderia dizer para alguém que está do outro lado, se você chegou agora, guarda isso. Existia uma cama que ensinava. E era essa cama. Por quê? Porque Jesus diz, levanta, toma a tua cama e anda. Por que Jesus diz isso? Por alguns motivos, não dá para eu falar todos. O primeiro deles é que aquela cama foi a companhia do homem em todo momento da enfermidade dele. E aí Jesus está dizendo assim, agora que você teve a companhia da cama na enfermidade, levanta, você está curado, mas toma a cama. Ou seja, a cama que participou do teu momento de tristeza tem que participar do teu momento de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente precisa entender, a gente precisa discernir quem foi que participou dos nossos momentos de angústia e incluir essas pessoas, essas camas no nosso momento de alegria. Porque tem gente que usou a cama na angústia, usou a cama no dia mal, e aí quando a alegria vem, quando o negócio vira, ele abandona a cama. Verdade. Deus me colocou aqui para dizer para alguém, não abandona a cama, carrega ela. Aleluia. Ela merece participar. Tem gente que só aparece na nossa vida depois que o negócio acontece, mas a gente precisa honrar quem sempre esteve conosco em todo momento. E a segunda lição, para eu me retirar e partir para o meu compromisso, e você vai me perguntar. A segunda lição é que quando esse enfermo
Quando esse ex-paralítico pensasse em se achar alguma coisa, quando ele pensasse em esquecer de Deus, quando ele pensasse, quando ele se ensoberbasse por algum motivo, a cama seria o antídoto. Por quê? Porque ele olhar para a cama e ia lembrar de onde Jesus tirou ele. Aleluia. Então, Amém. Jesus usa as camas na nossa história Amém. como antídotos contra o nosso Verdade. esquecimento e contra a Aleluia. soberba. Para a gente Amém. não esquecer de Glória a onde ele Deus. nos tirou, o que ele Glória a Deus. fez, como ele operou. Sabe, tem coisas na nossa vida que Jesus diz assim, você não vai perder isso, você vai carregar isso até o final. Aleluia. Porque quando você olha para isso, você vai lembrar que eu que fiz, que eu que levantei, que eu que restaurei, que eu que abençoei. Eu vivo isso, rapidamente falando, na questão da ansiedade, né? Que eu sou uma pessoa ansiosa. E aí eu costumo dizer para as pessoas, porque elas falam, nossa, Bruna, mas você fala tanto de Deus, você acalma tantas pessoas, e como é que você é portadora de uma ansiedade? E aí eu falo sempre isso. Eu falo, eu tenho certeza que o Senhor não me cura da ansiedade para que eu me lembre o quanto eu careço dele, sabe? Amém, amém. O quanto ele que me tirou, da onde ele me tirou, o vestígio que ele deixou em mim, mas para que eu não esqueça que sem ele, nada feito. É verdade. Então, que Deus abençoe você que está do outro lado. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, Bruna. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Nada, pastor. Muito obrigada. Vamos marcar Obrigado, outra aí Senhor. mais para frente, que aí, Vamos, de em nome repente, de eu pego Jesus. até esse texto, porque essa cama aqui tem 5 lições dela, eu só falei 2. Isso. Então, A nossa próxima live a gente pode falar as lições da cama. pode ser, pode ser. Amém. Uma boa sugestão. Deus te Amém. abençoe. Muito Amém. obrigado. Deus abençoe Amém. seu marido, seus filhos, Amém. seus negócios. Que aquilo Amém. que você colocar a mão, Deus faça prosperar para a Aleluia, glória em do nome nome de dele. Jesus. Tá O bom? mesmo para o Pai. Senhor, viu? Uma ótima pregação lá, que o Senhor seja instrumento de Deus na vida daquelas pessoas que precisam ouvir. Amém. E lá o Senhor venha quebrar os corações cautelizados para que venham Amém. entender a sua palavra de maneira genuína Amém. e a essência certa, em nome de Jesus. Amém. Viu? Paz. Amém.